Temos que orar pelos nossos inimigos. Porque os nossos amigos, até na sexta-feira que eu falava sobre isso, os nossos amigos passam a mão na nossa cabeça, não querem para não nos ofender, para não brigar, para não causar nenhuma rusga ali na nossa relação. Os amigos acobertam muitas vezes os nossos erros, passam a mão na nossa cabeça, mas os inimigos não têm piedade, não. Os inimigos vão lá e colocam o dedinho na nossa ferida. E é bom a gente observar, é bom a gente aprender a ter humildade para saber se quando aquele que não gosta da gente, que tem uma inimizade com a gente, não gosta, saber se aquela pessoa, se aquilo que ela está falando não procede realmente. Porque ali pode estar um grande ensinamento, aquela pessoa pode estar sendo um instrumento que Deus colocou, permitiu que estivesse na nossa vida naquele momento, para nos mostrar, olha, você se acha muito bonzinho, mas não é. Olha isso, 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 isso. E não só são os nossos inimigos encarnados, não. Os nossos desafetos passados, os nossos inimigos desencarnados. Porque nós não somos santos, nós estamos longe, nós hoje já estamos procurando sermos um pouquinho melhores, mas nós temos todo um passado aí que nos condena e que é bom a gente realmente deixar esquecido. Nada de ficar fazendo regressão, isso é muito perigoso. As pessoas querem muito, têm muito essa curiosidade de saber o que foi em outra existência. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós não vamos mexer só nos nossos arquivos. Nós vamos descobrir o que aquelas pessoas que hoje estão convivendo com a gente, nós fizemos a elas ou elas nos fizeram a nós. E às vezes a gente se acha muito santinho e achar que, porque aquela pessoa não gosta de mim, não sei o que eu fiz para ela, o que ela fez para mim na existência passada. Não. Será que não foi você que fez? Que a gente acha que a gente é sempre um coitadinho, a gente sempre acha que os outros é que fazem mal a gente não faz nada. Né? Se hoje nós estamos melhorando, nós temos aí. E pedir por esses irmãos também que chegam até nós, muitas vezes, na nossa tentativa de sermos melhores, eles estão ali a nos apontar. Você não é bem assim, não. Você está pensando que você é santo? Olha aqui, vamos recordar um pouquinho. Aí vão lá, mexe um pouquinho no nosso lixo, no nosso lodo, para a gente se lembrar e para a gente ter a humildade do que a gente precisa trabalhar no nosso espírito, deixar de ser orgulhoso, de ser egoísta. É a tentativas e muitos deles se incomodam com essa atitude que nós temos de querer melhorar, porque eles querem que nós continuemos ali, sendo seus comparsas, participando de situações desagradáveis. Então, eles se incomodam muitas vezes. Então, é através também, de novo, que a gente vem falar da prece, que a gente deve pedir por esses irmãos, a gente deve orar por eles e pedir por nós, né? Pedir para eles o que nós pedimos para nós, através das nossas orações. Que eles despertem que nós somos inferiores, mas que nós temos que procurar a nossa melhora, porque esse é o único caminho que nós temos. É o do autoconhecimento, é a reforma íntima. Não é fácil, a própria palavra reforma já traz um peso. Por que reformar? Porque precisa de reforma é o que não está bom. Né? Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente tem que destruir lá aquelas coisas, colocar às vezes no tijolo ou no chão, destruir tudo para começar a fazer uma reforma adequada. E é isso que nós temos que fazer com os nossos espíritos. Essa é a tarefa de todos nós. É destruir esse homem velho, esse espírito velho que traz valores deturpados, que traz esse egoísmo e esse orgulho latente. Essa é a nossa tarefa, de cumprir essa missão. Mas nós vamos aí pedir por eles, para que eles nos auxiliem. Muitas vezes a gente sente a influência deles, porque eles realmente ficam transtornados e vêm com pressão total para cima da gente. Mas a gente tem que ter caridade com esses queridos. Caridade não é a esmola, caridade não é a material. A maior caridade é a caridade que nos diz o Evangelho, que nos ensinou Jesus, e que a doutrina espírita traz o lema: fora da caridade não há salvação. É essa caridade, de ser indulgente, de querer o nosso bem, mas querer também o bem do nosso próximo, porque a gente quer tudo de bom para nós, para os que estão ao nosso redor, mas a gente é indiferente, na maioria das vezes, com o sofrimento do nosso próximo. Não só encarnado, mas também desencarnado. Então, é pedir e continuar nessa tarefa. Não é fácil, tem momentos em que a gente
quer desistir. Todos nós somos falíveis. Nós temos essas fraquezas que ainda fazem parte do nosso espírito, mas nós temos recursos maravilhosos ao nosso alcance que a doutrina espírita nos traz, esses esclarecimentos, e que cabe a cada um de nós trabalhar todos esses recursos que nos foram trazidos para trabalhar o nosso espírito. E auxilia muito a gente entender isso, porque é um entendimento que proporciona uma fé raciocinada, uma fé que faz a gente ter confiança em Deus e saber que nós não estamos desamparados. Isso faz muita, total diferença na nossa vida, né? Mas se ainda não faz, a gente tem que procurar fazer por onde que faça essa diferença, né? Vamos lá. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar pode trazer cansaço ao nosso corpo? E a resposta: sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. São essas sensações que a gente tem, muitas vezes, que a gente levanta exausto. Parece que a gente realmente teve. E quando a gente tem esses sonhos, então, confusos, que a gente geralmente vai, briga com alguém ou discute, a gente acorda no dia seguinte, parece que a gente está destruída. Porque o corpo registra essa atividade do espírito que foi muito intensa. Então, a gente traz ali para o nosso corpo essas impressões aí que são muito fortes. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências: a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. E olha que pergunta interessante, porque a gente vai estudando essas questões e a gente vê aqui que a independência do espírito em relação ao corpo. Mas parece, em certos momentos, que a gente vive uma vida como espírito e outra vida no corpo. Não é. São duas fases da mesma existência. O espírito está encarnado, nós estamos aqui vivendo, mas nesses momentos de emancipação nós temos essa possibilidade de intercâmbio, de comunicação, de convivência com esses entes queridos e com todo esse plano espiritual. São duas fases da mesma existência. Não é que a gente vive duas vidas, não. Nós só temos uma vida, que é a vida do espírito. Essa é a verdadeira, essa é a real. E eu falava aqui também de como é importante para a gente ter um sonho e até uma reflexão para a gente já levar, né? Porque daqui a pouco nós vamos para casa ou vamos exercitar algumas atividades e depois vamos passar por esse processo como nós fazemos todas as noites, né? Então é importante a gente observar certos detalhes assim, para que a gente tenha um sono melhor, para que a gente possa ter um contato com esse plano espiritual de uma forma mais adequada, que é cultivar o hábito da prece, orar antes de dormir, procurar, no momento que a gente habitualmente dorme, um pouco antes, cessando as suas atividades, deixar um tempinho, e a gente consegue isso se a gente se organizar e se propor a isso. De fazer uma prece, de fazer uma leitura edificante, seja do Evangelho, abrir ali o Evangelho ao acaso e fazer uma prece por nós mesmos, para que nós tenhamos uma noite tranquila, para que os nossos queridos que vão vir nos visitar, para que os nossos desafetos que podem querer vir, né, aí ter contato com a gente, possam ser auxiliados também. Então é cultivar a prece, cultivar o hábito da boa leitura, de não assistir filmes violentos, fazer leituras assim que nos pese, porque às vezes a gente assiste,
né? Vai estar lá deitado e vai assistir um filme de violência, de guerra, que só falta espirrar sangue do outro lado da tela, e depois vai dormir. Aí quer ter uma noite tranquila, quer ter uma noite sonhando que está com o anjo da guarda. Não vai estar. Vai estar num ambiente que vai estar propício ali, porque nos impressiona aquelas imagens. Então, cultivar tudo isso, a boa alimentação, né? Não é comer uma feijoada e deitar e depois ainda acordar no dia seguinte: meu Deus, eu só tive pesadelo, eu só tive contato com meus inimigos, vieram todos. Mas isso aí é fruto da imaginação, porque na verdade você que foi indisciplinado ao se alimentar, fazer alimentações pesadas à noite. Tudo isso são pequenos hábitos que a gente pode observar, cultivar os bons hábitos, a boa leitura, assistir, ouvir uma música calma, fazer uma prece. Então são pequenas coisas que proporcionam uma melhor qualidade de sono e, consequentemente, vão nos ajudar nesse processo de emancipação da alma, que é muito importante. É um assunto aqui que se estende, então nós vamos aí numa outra oportunidade continuar, porque vem falando do sonambulismo, vem tratando de vários assuntos da letargia, catalepsia, que são tantas passagens do Evangelho que trazem isso. Na Gênesis também fala sobre isso. Então são esses esclarecimentos importantes. E é um assunto muito bom que a gente tem que, né, eu achei interessante a gente trazer, porque a gente aprende muito e tem muito a nos ajudar na nossa emancipação e nesse momento que é tão importante para nós. Como eu já disse, a ciência vem provando, vem fazendo pesquisas de quem dorme mal, quem dorme menos, também vive menos e vive com uma qualidade de vida que não é a desejada. Então, acho que nem olhando aqui, ninguém deram uma cochiladinha, mas ninguém dormiu. Então, que a gente possa agradeço a presença de todos vocês e possamos refletir, estudar. Quem tem o Livro dos Espíritos, quem não tem, pode adquirir na nossa biblioteca que a gente vende aqui. Então, para estudar esse assunto mais a fundo, nós temos, se ficar alguma dúvida, que sempre fica, nós temos a reunião aí de esclarecendo dúvida no final do mês, na última terça, na última sexta e no último domingo, onde as dúvidas podem ser aí esclarecidas. E vamos continuar esse estudo, porque, afinal de contas, como eu digo, a doutrina espírita é uma maravilha, né? Boa noite a todos e obrigada. Eu não falei que o assunto era interessante? Falar de sonho e sono é muito bom, né? Todos nós, isso é uma rotina para a gente, né? Então, realmente, é muito gratificante essa doutrina, porque ela aborda tudo. Às vezes a gente acha, mas isso não fala. Mas lá nas entrelinhas está falando, né? Então, a gente tem que saber também ver nas entrelinhas, para a gente poder entender realmente. Zé Manel sempre chama atenção disso. Não, você passou batido. Aí não adianta, aí não está estudando. Tem que ir lá nas entrelinhas, procurar ver, entender com profundidade o que os espíritos estavam passando para o Kardec naquele momento, né?